Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um áudio do dia. Hoje eu venho trazer uma palavra que vai, com certeza, te fazer entender muitas coisas que hoje você não entende. Você vai saber que tudo tem um tempo para que as coisas possam ser abertas ao seu entendimento. E o que eu trago hoje é muito profundo, porque fala sobre o que é prioridade para Deus, que é a salvação, a graça através da cruz de Cristo. E qual é a conexão disso com o casamento? Eu vou pedir para que vocês abram em Lucas 18, versículo 31 em diante, quando Jesus ali ele anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição para os discípulos. Diz assim, Lucas 18, versículo 31, Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse que essas palavras queriam dizer. Estava escondido deles. Vou ler novamente. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Amém? Então, essa é uma passagem onde mostra os 12, o grupo ali que Jesus escolheu para ensinar a eles. Daí sairiam os apóstolos, que até então aqui eram os discípulos. Qual é a diferença entre discípulo e apóstolo, Leandro? Então, discípulo é o aprendiz. Apóstolo também é um aprendiz, só que é um aprendiz que agora ensina, que agora transmite os ensinamentos que ele aprendeu. Mas no caso dos discípulos de Cristo, dos seguidores dos cristãos, nós vamos ser eternos discípulos, mesmo que agora já estejamos exercendo o apostolado, que é o quê? Pregar o evangelho, anunciar as boas novas, ensinar o caminho, ensinar aquilo que aprendemos. Pois bem, eram pessoas que estavam próximas a Jesus, andando com Jesus já há um tempo, no mínimo aí 1 ano e meio a 2 anos, ou a 3 anos, foi o tempo do ministério de Jesus, quando ele passou aqui. E os discípulos o acompanharam a maioria desse tempo, desde o seu chamado ali, que Jesus chamou cada um deles. E o incrível é que a passagem mostra Jesus falando sobre a morte e a ressurreição para 12 discípulos judeus que conheciam a palavra, aqui até então o Velho Testamento que nós conhecemos hoje, porque o Novo ainda não tinha começado a ser escrito, mas os discípulos conheciam as Escrituras assim como Jesus também conhecia as Escrituras, e eles não conseguiram identificar que Jesus estava falando do Messias, mais precisamente
dele mesmo. E a palavra, ela diz por que eles não conseguiram entender. O versículo 34 diz: os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse, porque essas palavras que queriam dizer estava escondido deles e eles não sabiam o que Jesus estava falando. O próprio Deus cegou o entendimento dos discípulos. Por quê? Porque não era o tempo deles saberem disso. Porque Deus, Ele não erra. Deus, Ele é perfeito. E se foi escondido isso deles, é porque não era para eles saberem daquilo. Não era o momento daquilo ser aberto a eles. Lá em Lucas 9 nós vemos uma situação que Jesus também fala, não de forma tão detalhada como aqui, mas ele também diz que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens. Eles lá relata também, no versículo 45, diz que eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, porque as palavras que Jesus queria dizer tinha sido escondida deles para que eles não entendessem, né? E eles, por medo de perguntar a Jesus o que era, não perguntaram. Enfim, o motivo pelo qual talvez você não entenda o que você está passando agora é porque isso está sendo escondido de você, para que você não tenha esse entendimento agora. Por que, irmão Leandro? Porque Deus, Ele vê que isso agora para você não é relevante. Você entender o que você está passando. O que Deus quer é que você saiba que o que você está passando está no controle dele. Faz parte do plano que Deus tem para que o nome dele seja glorificado através dessa situação que você vive, que você não entende. E isso é o mais importante. Mais importante do que você saber o que você está passando, mais importante do que você ter o que você deseja é se o que você está passando glorifica a Deus, ou se você tendo o que você quer de volta vai glorificar a Deus. Isso que é o mais importante. Mas vai chegar um momento em que os seus olhos vão ser abertos e o que Deus esconde de você hoje, a situação toda que você vive do casamento, por que tanto repúdio, por que tanta humilhação, vai chegar um momento em que Deus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar no momento certo, no tempo de Deus. Por quê? Porque aí tudo vai se encaixar na tua cabeça. Você vai até gostar de ter passado pelo que passou, por causa do resultado que você alcançou. Mas isso só vai acontecer se você continuar sendo um discípulo de Jesus. Ou seja, se você continuar andando com Jesus. Porque os discípulos, eles só entenderam porque eles continuaram andando com Jesus. Aí eles puderam ver com os próprios olhos aquilo que Jesus tentou explicar para eles e eles não conseguiram. Que era o quê? O que Jesus disse no versículo 31. Que o Filho do Homem seria entregue aos não-judeus e estes iriam zombar dele, insultá-lo, cuspir nele, bater nele e depois o matariam. E no terceiro dia ele ressuscitaria. Os discípulos, agora que Jesus está falando, eles não entenderam. Mas nós sabemos a história, eles viram tudo isso. Eles viram Jesus sendo entregue aos não-judeus, que eram os soldados. Eles viram os soldados zombando de Jesus, insultando Jesus, cuspindo Jesus, batendo Jesus. Depois eles viram eles matando Jesus. E depois, no terceiro dia,
eles puderam ver Jesus ressuscitado também. Amém? Então creia que agora para você não faz sentido, mas quando chegar o tempo de Deus na sua vida, Ele te revelará e você verá que isso é para a honra e glória do Senhor. Afinal de contas, não foi para isso que você entregou a sua vida? Para que a sua vida seja para a honra e glória do Senhor? Então está chorando por quê? Está triste por quê? Se o que está acontecendo na tua vida é o fluxo natural para que Deus possa ser honrado, para que Deus possa ser glorificado através de todo esse sofrimento que você está passando. Não é o diabo, é Deus querendo glorificar o nome dele na sua vida. Amém? Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Espero que ele tenha confortado o teu coração e feito você entender que você está sendo um instrumento nas mãos